Opa, e aí gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Bádio. E no vídeo de hoje, sim meus amigos, esse vídeo está sendo reagido em live. Então se você quer ganhar um salve, quer ganhar um abraço, quer ganhar um chamego, quer ganhar um carinho, quer ganhar um alô, então vem pra live se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho para estar por dentro das novidades que estão por vir. Então, pra quem não sabe, eu pedi alguns vídeos pra produção mandar aqui pra mim, pra eu reagir. E lembrando que todo vídeo que eu for reagir, tanto em live quanto no off, vai virar conteúdo para o YouTube. Então se você quer que eu reaja ao teu vídeo, manda pra mim, com exceção de vídeos de música, tá gente? Vídeo de música não posso reagir de forma alguma, certo? Mas tirando outros vídeos, vídeo de opinião, vídeo de react, e outra coisa também, se você tem alguma foto de algum setup, quer que eu reaja, quer que eu veja teu setup, quer que eu dê alguma dica, que obviamente eu não vou entender nada, mas se você quer mandar mesmo assim para eu mostrar teu setup para toda a galera, já aproveita e manda direto para o Instagram, certo? Que daí eu vou deixar aqui meu link do Instagram para vocês mandarem lá no privado, que já tenha setup de vocês reagido em live também, além dos vídeos. Recadinho dado, então bora pro vídeo e também bora para ver o que a produção mandou para mim aqui, viu? Vamos lá, reagindo aqui em 3, 2, 1, vamos ver. Lançado em 2006. Ele foi um jogo com algumas ótimas ideias entre os seus experimentos com a gravidade e o seu sistema de portais antes mesmo do próprio portal, mas por baixo de tudo isso, Prey era um FPS linear da velha guarda, na veia de Doom e Duke Nukem. E mesmo com uma boa impressão da crítica e dos jogadores, esse ainda era um jogo atrás do seu tempo e por isso... Cara, o pior é que eu não joguei esse jogo, mano. Joguei esse jogo. Eu só fui conhecer o Prey, acho que mais pra frente, mano. Só que não tinha essa pegada. Isso, ele nunca se tornou um enorme sucesso comercial. O plano era mudar tudo isso com Prey 2. Com um novo protagonista, um caçador de recompensas, as missões aqui girariam em torno de contratos. E no final foi justamente um contrato que acabou com as chances do que poderia ter se tornado um grande clássico. Eita! Pare de cancelar os jogos assim. Eu vou... Prey 2, mano. 2011 que o mundo primeiro ouviu essa promessa. Esse curto trailer de gameplay estava à frente de tudo na sua época. Um gigante mundo aberto, infestado de luzes de neon, no melhor estilo cyberpunk, onde você caçaria alvos alienígenas das mais variadas raças e habilidades, usando equipamentos futuristas que fariam o cinto de utilidades do Batman parecer uma prateleira de brinquedos da Fisher-Price. Do nada me veio na mente aquele filme Bibis, Homem de Preto. Editor, coloca a foto do filme, do Bibis, Homem de Preto, mano. Cara, me lembra muito essa pegada, mano. Sério, cara, a imaginação foi longe, hein? Mísseis que miravam sozinhos, granadas antigravidade que faziam seus inimigos flutuar no ar, uma cidade não só ampla, mas vertical, com sistema de parkour em primeira pessoa, eventos aleatórios, missões paralelas e um sistema de reputação. Esse seria um Cyberpunk 2077, mas em 2011. E aí você coloca um ponto de interrogação e pronto, você tem uma thumbnail. Como é fácil ser um youtuber? Foi uma apresentação incrível e uma recepção melhor ainda. Era impossível você olhar para Prey 2 e não pensar que esse seria aquele que ia colocar o seu nome entre os monstros da indústria. E a sua distribuidora, a Bethesda, pensou a exata mesma coisa. Depois de todo esse sucesso inicial, ela concedeu para Human Head, que estava desenvolvendo o jogo, mais 6 meses a 1 ano para transformar o que seria um jogo bom em um jogo fantástico. Mas por trás de toda essa boa vontade, a Bethesda tinha planos muito mais nefastos. Cara, se esse jogo saísse mesmo, não sei se saiu, mas se saísse, eu com certeza ia jogar, porque acho que é um jogo que eu ia curtir de jogar, tá ligado? Porque é um jogo com uma pegada completamente diferente, mano. E acho que é um jogo, eu considero como um jogo inovador, mano. Inovador mesmo. Supostamente, segundo os relatos de alguns ex-desenvolvedores, que pode ou não ser verdade, e obrigado ao meu advogado por escrever essa parte, a Bethesda estava interessada em comprar o estúdio junto com os direitos da franquia. E mesmo tendo prometido uma extensão no seu prazo, ela nunca assinou um contrato dizendo isso. Já o contrato que existia dizia que a Human Head só teria até uma data específica para terminar Prey 2. E no caso deles não conseguirem, todos os direitos eram automaticamente
imediatamente transferidos para Bethesda. Além disso, o estúdio era proibido de desenvolver qualquer outro jogo durante esse período. Então, eis o que a espertinha da Bethesda fez. Ela começou a fazer demandas cada vez maiores e mais impossíveis de serem alcançadas. A desculpa era que o jogo não estava no nível de qualidade que eles queriam, mas a Human Head sabia que aquela era só uma tática para forçar a empresa a se vender. O problema era que isso seria como ser adotado pelo seu bully do ensino médio. Se ele já puxa a sua cueca agora, o que ele vai fazer quando ele for o seu dono? A Human Head bateu o pé no chão. Como forma de protesto, eles pararam completamente o desenvolvimento de Prey 2 e, para manter as luzes acesas, começaram a aceitar contratos de outros jogos. Eles fariam o que quer que fosse preciso para não cair nas garras da Bethesda. Mas a gigante sabia que ela tinha o pequeno estúdio encurralado. Agora ela só precisava dar o checkmate. O prazo final chegou e foi embora, e com isso, aquele impressionante trailer de gameplay ficou para sempre como uma promessa. É basicamente o mesmo erro que a EA faz. Muitas das vezes promete um jogo, a gente vê o jogo na E3 ou na BGS ou em algum evento, até da própria produtora ou da própria desenvolvedora, a gente olha e fala, mano, que jogo maravilhoso, mano, que jogo incrível, que jogo, sabe? Aí quando você vê, todo mundo na expectativa do jogo e nada acontece, mano. Nada acontece. É bizarro, mano. E é o mesmo caso que tá acontecendo aqui. Se for seguir pelo mesmo caminho da EA... Anos depois, a Human Head fechou, e a Bethesda, feliz com a sua nova pechincha de aquisição, começou a oferecer o seu novo jogo para outros estúdios. A Rebellion, por exemplo, recusou a oferta. A Obsidian, de Fallout New Vegas e Outer Worlds, trabalhou no jogo por um tempo, mas eventualmente ele acabou nas mãos da Arkane Studios, que na época pertencia à Bethesda. A visão deles era transformar a Prey em um sucessor espiritual do clássico System Shock, e todo o trabalho que tinha sido feito pela Human Head foi jogado fora. O jogo da Arkane foi longe de ser ruim, mas completamente diferente de tudo que aquele trailer inicial prometia. E é difícil não se sentir triste com como as coisas acabaram para o que parecia ser uma aposta certa, mas na indústria... E o engraçado, assim, é óbvio, pra quem não sabe dessa história, é que, tipo assim, não lembra do primeiro jogo. Aí, óbvio, lança o novo Prey, né, que é esse jogo aí, acha que é simplesmente um jogo, tipo, criado do zero. E não é, ele teve um começo, mas ninguém lembra. E é o que aconteceu. Se você for comprar hoje, tanto pela Steam quanto pela Epic, e até volta e meia a Epic também dá esse jogo de graça, eles dão esse jogo como se fosse, ó, pega pra você. Agora aqui a gente tá conhecendo a parada muito por trás. É muito... pulou por baixo dos panos que a gente não sabe. De jogos, cancelamentos fazem parte do trabalho. E alguns anos antes, a Arkane se encontrou do outro lado da moeda com o talvez até mais ambicioso e definitivamente mais estranho LMNO. Era só uma das muitas desenvolvedoras trabalhando nesse, que seria um de 3 jogos que sairiam de uma parceria entre o estimado diretor Steven Spielberg e a EA. Especialmente falando nela. Para meados de 2010, LMNO era um jogo muito fora do padrão. A ideia era criar uma experiência curta de 2 a 3 horas, mas que você pudesse jogar várias e várias vezes, junto com um filme do diretor que seria lançado por volta da mesma época. Você faria uma viagem através dos Estados Unidos com uma alienígena que você resgatou de uma base militar enquanto foge do FBI. Para se comunicar com ela, você usaria gestos desencorajando ou recompensando as suas ações, e em troca ela projetaria imagens na sua mente indicando a resposta. Essa relação estaria no ponto central do jogo e ia determinar qual dos muitos finais você receberia. Em um deles ela te trai para se salvar, em outro é você quem entrega ela. Mas a grande revelação no final, e spoilers se você tá vendo isso em uma realidade alternativa, seria que ela na verdade não era uma alienígena, mas uma humana do futuro, e o resultado de milênios de evolução que fez com que ela aparecesse para nós como a gente ia aparecer para um homem de Neandertal. Agora, na Cara, isso aqui é filme, cara. Meu Deus, mano. Mano, é um filme muito viajado, mano. Meu Deus do céu, velho. parte mais jogável do jogo, LMNO ia inovar de novo. Um combate em primeira pessoa, que não ia envolver nenhuma arma, tirando inspirações de filmes como a trilogia Bourne e o pra época inédito parkour em primeira pessoa. E esse é o ponto aqui. Essa era uma ideia
Lembrando, gente, eu não vi o vídeo e eu acertei na cagada. Não vi o vídeo. É talvez boa demais pro seu tempo, e com esse sendo um jogo da EA, isso significava que LMNO seria uma competição direta com um dos seus outros produtos que estava sendo desenvolvido na mesma época, Mirror's Edge. E na hora de escolher qual dos dois manter, a EA usou o seu critério preferido. Qual era o melhor produto? E não me leva a mal, Mirror's Edge foi um ótimo jogo, com muitas escolhas ousadas, mas LMNO era um investimento arriscado demais. Em cima de todas essas novas ideias que ele ia trazer, esse era um jogo com a duração de um filme que focava não em combate e violência, mas em um relacionamento. Ou seja, o que é isso? Um jogo pra garotas? Mas garotas não jogam videogames. Era uma lógica incontestável. Cara, mas isso aqui é, mano, é o homem assistir um desenho animado literalmente feito pra meninas. É o homem assistir, tipo, Três Espiãs Demais. Assistir super, como é que é? As Meninas Super Poderosas. Assistir Little Pony. Mano, basicamente como se fosse isso. É um jogo feito pra meninas. É um jogo e filme feito pra menina e o homem assistir. É basicamente como se fosse isso. Pra EA. Claro, o nome Spielberg ainda valia muito, mas esse era um projeto ambicioso demais para um videogame. Um produto com um baixo apelo comercial para os poderosos executivos da EA que disseram pro diretor que o seu jogo era legal, mas não ótimo. Entendeu? Legal, mas não ótimo foi cancelado antes mesmo de ser anunciado. E aquela parceria de 3 jogos, no final, acabou só em um exclusivo pra Wii e N-Gage, por Deus sabe por quê, chamado Boom Blocks, que realmente grita Steven Spielberg. Agora, Spielberg não foi o único cineasta que resolveu se envolver com videogames, mas George Lucas de Star Wars também. E essa foi uma ótima transição e eu não me importo com o que você diga. Star Wars 1313, meu Deus. George Lucas, a mente por trás de Star Wars, uma franquia bilionária com 12 filmes, 154 livros, 923 quadrinhos e, claro, com uma galáxia inteira de jogos. E que ninguém sabe qual é a sequência que se deve assistir Star Wars. Tanto volume assim, fica difícil manter a qualidade alta. E no caso dos videogames, a franquia teve a sua leva de tropeços ao longo dos anos. Mas para sua sorte, Star Wars 1313 tinha chegado para salvar o dia. Ele representava a ressurreição não só da franquia, mas do clássico estúdio LucasArts. Sabe, George Lucas foi sem dúvida um visionário. E em 1982, ele se tornou um dos primeiros cineastas que viu o potencial dos videogames como entretenimento e abriu o seu próprio estúdio, que foi responsável não só por ótimas adaptações do cinema, mas por alguns dos maiores clássicos originais da história, especialmente no gênero de point and click, com Monkey Island, Sam Max e Grim Fandango. Agora, com a chegada do novo milênio, toda essa reputação tinha sofrido um bocado. Eles começavam a distribuir jogos de outras desenvolvedoras, mais do que fazer os seus próprios, e os seus próprios jogos não chegavam nem perto do nível de qualidade pelo qual o estúdio ficou conhecido. Mas com Star Wars 1313, essa parecia a oportunidade perfeita para resgatar a sua reputação perdida. A ideia era fazer um jogo baseado no, há muito tempo em produção, Underworld, uma série de TV estilo HBO que se passaria no universo de Star Wars, mas teria uma pegada muito mais madura e brutal que os filmes, algo que casava perfeitamente com um grande jogo de console. No começo, ele passou por diversas fases antes de encontrar uma identidade. O que começou como um RPG virou rapidamente um jogo estilo GTA, depois um Gears of War, até finalmente terminar em um Uncharted, um shooter. Cara, eu acho que assim, minha humilde opinião, eu acho que assim, a partir do momento que você faz um jogo baseado no filme, seja ele qual for, mano, ele tem que ser muito bom, sabe? E não só tem que ser muito bom, como tem aquele famoso detalhes, que é o quê? Ele tem que ser, ao mesmo tempo, tem que ser fiel à franquia, tem que ser fiel ao filme, ele tem que ter referências ao filme, não só é aquela parada que assim, mano, você vai lançar um jogo baseado em filme, e o filme baseado em jogo, é basicamente assim, você tem que acertar os mínimos detalhes e na referência. Um jogo que eu joguei muito na época, e até hoje eu quero procurar esse jogo para poder jogar, inclusive hoje até dá para jogar esse jogo, que se não me engano acho que é de PlayStation 1, se não me engano, é o Wolverine Origins. Para você ter uma noção,
esse jogo, Wolverine Origin, é um jogo que ficou muito melhor do que o filme. Em terceira pessoa, com foco em narrativa e grandes cenas bombásticas. Era a combinação perfeita para Star Wars. Especialmente porque a LucasArts tinha uma vantagem que ninguém mais na indústria tinha. Eram vizinhos do maior estúdio de efeitos especiais em Hollywood, a ILM, que tinha começado a sua carreira trabalhando nos filmes de Star Wars, aperfeiçoando a sua arte com o Exterminador do Futuro e finalmente alcançando o pico da perfeição com Bob Esponja, um incrível resgate. Lembrando que tem uma curiosidade. Sobre o Exterminador do Futuro. O ator que faz o Homem Metal, porque não sei nem, eu acho que é o T-1000, uma coisa assim. Não sei o nome do vilão do Exterminador do Futuro. Mas ele teve uma curiosidade. Que depois, acho que eu não sei se eu vou reagir depois. Que é o cara meio que falou assim, ó. Eu duvido que você consiga alcançar o ator que tá de moto. Mano, o cara acelerando com tudo. E por incrível que pareça, o ator que faz o vilão do Exterminador do Futuro, cara, ele conseguiu alcançar um moleque, mano. Aí tiveram que cortar a cena pra não ter a cena dele alcançando uma corrida de moto. E o cara correndo na loucura, tá ligado? Pois é, os caras eram bons. E tudo isso nos leva para E3 de 2012 e o gameplay que apresentou ao mundo Star Wars 1313. Agora, a primeira coisa aparente aqui é o quanto esse jogo estava a quilômetros acima de qualquer outro da sua época quando o assunto era gráficos. Isso é porque ele tinha um segredo. Star Wars 1313 era um jogo da nova geração, mas claro, a gente tá falando aqui de um ano antes do anúncio do PS4 e do Xbox One. E é por isso que ele parecia tão maravilhoso e ninguém sabia como. Na verdade, dois jogos se destacaram naquele ano: Star Wars 1313 e Watch Dogs. Os dois representavam a geração que viria alguns anos depois. Agora, cara, essa parada do Watch Dogs assim, eu joguei Watch Dogs, inclusive Watch Dogs hoje, pra quem for jogar o jogo Watch Dogs 1, hoje vale muito a pena, porque é um jogo que foi, digamos assim, cometeu meio que o famoso tiro no pé. Sabe? Por que tiro no pé? Porque ele falou exatamente uma frase que não se deve falar. Eu acho que nenhum jogo, nenhuma empresa deve falar. Nós estamos lançando um jogo para competir diretamente com o GTA. A partir do momento que você lança um jogo, independente do tema, independente da situação, independente do rumo, independente de qualquer coisa, você coloca a frase: esse jogo vai bater GTA, ponto. Pode ter certeza que você vai perder. Vai perder em todos os sentidos, em gráfico, qualidade, textura, detalhes. Mano, a Rockstar tem bom, outras empresas não conseguem chegar nem dentro do que a Rockstar tem de bom. Sabe qual é o grande segredo disso? É que a Rockstar, ela leva praticamente 10 anos. E assim, óbvio, a gente que é velho, vê o jogo sendo lançado e já acha bonito. Mas depois de 10 anos, o jogo que foi lançado há 10 anos atrás fica melhor ainda, supera todos. E por isso que até já falei em outras lives também, que a Rockstar, ou melhor, é a única empresa que pode competir com ela mesma. É o famoso GTA V contra o Red Dead Redemption 2. É a única empresa que pode competir com ela mesma por de detalhes. Fazendo isso, cara, não tem nenhuma outra empresa que bate de frente a Rockstar. Enquanto Watch Dogs ficou famoso por não parecer nem um pouco com aquele trailer, segundo ex-desenvolvedores de Star Wars, aquela demonstração era 100% real. Nada de CGI para esconder falhas e nada como uma daquelas demos super roteirizadas que desmoronavam assim que você saísse do caminho definido. Era impressionante e era real. A recepção foi melhor do que eles esperavam. A demo era curta, mas de cair o queixo. Gráficos à frente de qualquer outro jogo, especialmente nas animações faciais e efeitos especiais, como explosões e fumaças, cortesia da ILM, um combate polido com meticulosas animações, uma pitada de diálogo, humor e outra de grandiosas cenas de ação com uma clara filosofia de Uncharted de deixe o jogador fazer algo legal ao invés de assistir algo legal. Star Wars
Wars 1313 apareceu no topo das listas de jogos mais antecipados naquele ano ao redor de toda a internet. Ganhou diversos prêmios e o time voltou para casa mais motivado do que nunca. Começou a expandir e contratar veteranos da indústria. E pelo que tudo indicava, essa seria a volta ao topo para LucasArts. E é aí que algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, toda essa onda de contratações foi pausada. Ordem dos chefões lá em cima. A segunda ordem era que Star Wars First Assault, outro jogo que o estúdio planejava anunciar naquele mês, deveria ser mantido em segredo por mais um tempo. Cerca de um mês depois, as coisas começaram a fazer mais sentido. Quando a Disney comprou os direitos de Star Wars em outubro de 2012, o seu interesse era claramente voltado para os filmes e os brinquedos. A LucasArts fazia parte dessa aquisição e mesmo não tendo sido fechada imediatamente com nenhum dos seus projetos cancelados, a Disney disse publicamente que não pretendia mais fazer jogos de consoles, mas se focar em jogos de celular e jogos sociais. Star Wars 1313 definitivamente não se encaixava nesses planos. Ela começou a oferecer a franquia. Cara, e o pior é que esse jogo Star Wars 1313 tinha tudo pra dar certo. É o mesmo exemplo do primeiro jogo. Para outras empresas, e no final, a grande vencedora foi ninguém menos que a EA. E isso significava o fim da LucasArts, pelo menos na prática. Os seus funcionários foram demitidos e os projetos cancelados, e de agora foi tão impressionante quanto aqueles 5 minutos alguns anos antes. Porque essa é a coisa sobre videogames. Todas essas promessas pareciam fantásticas, mas não passavam disso. Promessas. O pouco que existe e que foi mostrado era tudo que existia deles. A verdade é que não existem jogos sem sacrifícios. Toda ideia é a melhor ideia do mundo quando ela nasce. Como um escultor, você vai retirando pedaços gradualmente para tornar essa ideia realidade. E por mais promissores que esses jogos e outros como eles podiam parecer, é isso que eles sempre vão ser. Um perfeito, mas intacto bloco de mármore. Mano, muito bom o vídeo. Eu vou pausar aqui, porque senão eu vou tomar frag. Eu não quero tomar frag não, mas enfim. A produção mandou, e parabéns à produção que mandou esse vídeo. Gente, quem quiser ver o vídeo inteiro, vai estar aqui no link da descrição, tá? Sem pause, sem cortes, vai estar aqui no link da descrição. Quer ver, né, o vídeo. E valeu, produção, por ter mandado esse vídeo. E mais um vídeo feito aqui para o canal. E se você gostou desse vídeo, já aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com os amigos, ativar o sininho para estar por dentro de todas as novidades que estão por vir. E sim, esse vídeo foi gravado em live, então como é que foi feita a gravação, se inscreve no canal, acesse o canal de live, e aí você vai ficar por dentro de todas as novidades que estão por vir, inclusive até o making of da gravação, porque o meu editor corta todas essas partes aí que eu troco ideia com o pessoal do chat, e até mesmo outras coisas que também ele corta, porque não dá para colocar tudo em um vídeo só, numa live de hora, certo? Então, editor, boa sorte aí com os cortes, boa sorte com as referências que eu coloquei. Se eu esqueci de alguma coisa, me avise que depois eu coloco por cima. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!